Boas-vindas, minha gente, muito boa noite. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Experiências difíceis. Considerável autoridade estraga a alegria de viver se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Eu acho que a autoridade em todos os sentidos, a nossa e a dos outros. Quando a gente não tem senso de proporção, senso de respeito, a gente pode se perder tanto para impor a nossa autoridade como aceitar a autoridade do outro. Vamos então para o livro dos Espíritos, capítulo dos Espíritos, falando sobre o perispírito. Pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito, quer dizer, o perispírito, tem formas determinadas, pode ser perceptível. Tem a forma que o espírito queira. É assim que ele aparece algumas vezes em sonho ou no estado de vigília e pode tomar uma forma visível, até mesmo palpável. E o espírito, depois de estar inteirado das possibilidades que tem, ele escolhe a aparência dele, mais nova, mais velha, pode até tomar a aparência de uma outra encarnação, como é o caso do Emmanuel. E palpável no sentido de quando consegue se materializar, né? É isso. Vamos então para o livro que é o Espiritismo, continuando com a conferência entre Allan Kardec e o visitante cético. E hoje ele vai falar sobre médiuns interesseiros. O visitante fala assim: antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo, certeza que poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Kardec responde: aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é mais guiado pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, a cobiça lhes é, sobretudo, antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço. Acreditar que espíritos superiores como Fenelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham às ordens do primeiro que os chame, há tanto por hora, é fazer ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor, as comunicações do além-túmulo são assunto mais grave e muito respeitável para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, porque dependem da vontade dos espíritos. Mesmo se admitindo que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação num momento determinado. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns, em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse,
Com razão se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse quando o espírito não o auxiliasse, pois ele desejaria de qualquer forma ganhar o dinheiro. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que elas consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito dos meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos de seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, àquela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médium, e de lhe poder, ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzam à vontade, seria puro acaso se em sessão paga se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Dê 100.000 francos a um médium e não conseguirá que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tenha a ideia de se servir deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos que não se pode comprá-la. É claro, né, que os espíritos não têm nada para fazer com dinheiro. Quem vai ganhar é o médium, e o médium, se não tiver resultado, ele tem que devolver o dinheiro. Então, ele é bem capaz de simular, de enganar para conseguir. Então, o espiritismo não trabalha com dinheiro de forma alguma. Vamos então terminar os estudos de hoje com uma frase de Emmanuel, que está no livro Perdão e Vida, no capítulo 10. Se procura ensejo para se realizar em matéria de paz e felicidade, haja e sirva sempre. No trabalho, não somente surpreenderá o caminho do aprimoramento próprio, mas igualmente a ginástica do espírito, conferindo-lhe sustentação e segurança.